Fala, editor, a voz daqueles que publicam nosso conhecimento. Bom, eu sou Marina Figueiredo, professora do PPGA Unifor e também editora da revista Ciências Administrativas, que faz parte do conjunto de periódicos da Universidade de Fortaleza, Unifor. Primeiro, eu gostaria de responder à pergunta: como se avalia a qualidade da pesquisa qualitativa? Que é uma excelente pergunta, porque avaliar a qualidade de pesquisa, independente da sua abordagem metodológica, é algo que todo pesquisador deve ser capaz de fazer, mas nem sempre a gente tem as ferramentas para isso e nem sempre a gente consegue fazer isso numa primeira olhada sobre um artigo. E para a pesquisa qualitativa isso é particularmente difícil, porque muitas vezes os elementos metodológicos estão espalhados em várias partes do texto. Então, uma primeira forma de avaliar a qualidade da pesquisa qualitativa, ou do produto da pesquisa qualitativa transformada num artigo, é como está organizada a seção de metodologia. Todos os elementos necessários para a compreensão de como a pesquisa foi feita estão lá. Que elementos são esses? Por exemplo, quantos sujeitos de pesquisa foram entrevistados? Quais foram as abordagens de pesquisa, em termos de método? Se é uma pesquisa qualitativa básica, se é uma pesquisa qualitativa estudo de caso, uma etnografia, uma grounded theory. Depois, quem são os sujeitos de pesquisa e qual é a sua pertinência para o método utilizado para a questão de pesquisa que está sendo abordada. Depois, a entrevista foi a única técnica de coleta de dados? Houve outra técnica de coleta de dados mobilizada pelo pesquisador? E isso é uma pergunta particularmente importante que eu sempre procuro em todos os artigos para avaliar a qualidade de pesquisa qualitativa, porque a gente precisa saber se houve a triangulação dos dados, ou seja, se as fontes de coleta de informação necessárias para compor o corpus empírico da pesquisa são variadas e isso permite que a gente tenha várias abordagens, várias dimensões sobre o fenômeno que está sendo estudado. Por fim, eu acho muito importante também que os pesquisadores tentem dar o passo a passo de como a pesquisa foi feita, mesmo que às vezes isso soe estranho na pesquisa qualitativa. Os pesquisadores qualitativos ficam tão imersos no seu campo que às vezes têm dificuldade de fazer o relatório de trás para frente, de contar tudo o que fizeram nos mínimos detalhes. Mas a gente não pode esquecer que a reprodutibilidade, embora não seja um ideal alcançável na pesquisa qualitativa, é um ideal da ciência, é um ideal que deve ser pelo menos tentado se a gente parte de uma perspectiva moderna, positivista de construção de conhecimento. Então, se não dá para reproduzir, se não dá para descrever o passo a passo de modo que a pesquisa possa ser reproduzida, então a gente tem que tentar pelo menos colocar o pesquisador na cena do nosso estudo e fazer com que ele entenda como todos os elementos, como todos os dados foram coletados e como foram analisados também. Então, de maneira geral, acho que esses são os elementos que me ajudam a avaliar a qualidade de pesquisas qualitativas. Convido a toda a comunidade acadêmica da administração para conhecer, ler e submeter à revista Ciências Administrativas. Estamos atualizados, em fluxo contínuo, com um corpo de avaliadores mobilizado para rapidamente atender aos nossos pedidos de avaliação e esperando os melhores artigos da nossa área para serem avaliados e publicados. Obrigada.